Olá, pessoas incríveis, tudo bem com vocês? Espero que sim. Que Deus abençoe cada um de vocês. Eu quero agradecer aqui vocês que curtiram, que compartilharam, né? Que deixaram comentário. E eu agradeço de todo o coração que Deus abençoe todos vocês. E que aqueles amigos de verdade, né? Quero agradecer mesmo, de coração. Até aqueles amigos que dizem que são amigos, que vieram só visualizar, também agradeço de todo o coração. E que Deus abençoe também. E que esse canal eu criei, porque muitos têm dúvida, né? Perguntaram já. Enfim, tem dúvidas. Por que criei esse canal? Pra quê, né? Esse canal eu criei ele, né? Pra deixar aqui assuntos do meu dia a dia, que eu já vivi, coisas que eu já vivi, experiências, né, que eu já tive. Quero compartilhar aqui com vocês minha vida que eu vivia. E antes de aceitar Cristo como seu único Salvador, né? E aí, passado o tempo, eu quero colocar mais vídeo aqui para vocês, se vocês gostarem, né? Comentarem, compartilharem. Vai ser uma maravilha, agradeço de todo o coração. É isso. E aí, tem muitas pessoas que tiveram dúvida, né? Vieram perguntar, e aí eu tô aqui respondendo, né? Deus tocou no meu coração para que eu viesse criar esse canal e para poder eu conversar com vocês também aqui, né? O meu assunto do dia a dia e tirar dúvida com vocês tirar dúvidas, né? Pessoas que viveram alguma coisa, tipo o meu assunto, né? Enfim, o vídeo de hoje eu quero falar aqui pra vocês que é daquele lá que eu falei, né? Que era do português que eu conheci, né? Então, quando foi mais tempos, foi passando os tempos, eu conheci um português no mesmo aplicativo que eu conheci aquele outro lá. E aí a gente começou a trocar mensagem e tudo. E aí dizendo ele que gostou de mim, tava gostando de mim, disse que eu era bonita, que não sei o que gostava de mim. E aí eu conversei com ele, a gente se tornou amigos, e aí eu não queria nada com ele. E ele ficou insistindo, e até que eu resolvi, com um tempo, eu resolvi dar chance pra ele, né? E aí ele dizia que era solteiro, não tinha ninguém na vida dele, só a mãe dele. E que ele trabalhava e que ele não tinha ninguém na vida, né? Só ele e a mãe dele. E o cachorrinho dele, o dog dele. E ele dizia que tinha gostado de mim, aí ele pediu meu WhatsApp, a gente ficou trocando mensagens, ficou se conhecendo assim, virtualmente mesmo. E ele dizia que ia vir pra cá pro Brasil, né? Conhecer aqui, me conhecer pessoalmente. E aí eu fingi que acreditei, né? Porque deixei rolar. E aí a gente ficava conversando, todo dia, a gente ficava conversando. E aí eu, como sempre, eu com uma pulga atrás da orelha. E eu fiquei, né, olhando a vida dele, né, se ele realmente era solteiro, como ele dizia, tinha dito que era solteiro. Aí ele gostava de falar mais comigo, era durante a noite, que ele trabalhava à noite. E às vezes ele ligava lá do trabalho dele, aí ele mostrava o local do trabalho dele e que
só tinha tempo esse horário, mais esse horário, né, à noite. E à noite eu não gostava muito, porque eu sei que, né, tinha que entender por conta do horário, né, porque era horário diferente, né. Aqui, Brasil, lá Portugal, mesmo assim tinha horário, diferença de horário. E aí, eles, como ele trabalhava e ele só tinha esse horário para falar comigo, às vezes ele falava durante o dia também, né. E aí, ele conversando comigo, e ele queria só falar comigo durante a noite, e eu não queria, porque eu queria era dormir, né, que eu passava o dia trabalhando. Nessa época, eu acho que eu ainda trabalhava. Porque no momento, né, para quem não sabe, eu estou sem trabalho, porque eu cuido do meu netinho. E aí, enfim, a gente ficava conversando, e aí ele queria conversar comigo só à noite. Teve uma vez que ele me ligou, ele queria fazer videochamada, e eu não queria, e ficou insistindo, e eu fiz videochamada com ele. Quando a gente fez videochamada, ele tava como se fosse embriagado, tava meio embriagado, e porque queria me ver. E aí depois ele queria outras coisas, e eu disse que não queria, e ele ficou insistindo, aí ficava falando que parecia que eu não gostava dele, pelo jeito, e eu dizia que não era isso, né, que não queria, eu não conhecia ele, né, nem se eu conhecesse pessoalmente, quem sabe, né, um dia a gente se conhecesse pessoalmente, se casasse, tudo mais, né, e ele queria outras coisas, eu não queria. E aí, ainda mais que eu respeito minhas filhas, né, respeito minhas filhas. E aí, eu nem gostava nem de falar com ele à noite, porque tava todo mundo dormindo, né, filho, dormindo, queria dormir, descansar. Enfim, aí uma vez ele ligou e tava meio embriagado. E aí eu disse que não queria conversar com ele. E eu não conversei, desligava, né. Aí, às vezes, quando ele tava no trabalho, que dessa vez ele tinha ligado, eu tava na casa dele. Aí, das outras vezes, era no trabalho. Aí, ele, às vezes, quando tava passeando assim, ele ligava também, né, fazia videochamada, mandava foto, alguma coisa assim, no local onde ele tava. E dizia que queria que eu fosse pra lá, não sei o quê, que ele ia vir. E aí eu fingi que tava acreditando, né. Ele parecia ser uma boa pessoa e tudo, mas nessa parte aí, não aprovei muito, não. Enfim, aí ele ligava pra mim durante a noite, e eu disse que não queria. E aí ele ficava falando isso aí, essas coisas que eu não gostava dele, parecia que eu não gostava dele. Aí passou um tempo, eu olhando nas redes sociais dele, encontrei ele no Facebook, né. Aí, às vezes, às vezes ele chegava do trabalho, era durante o dia, à tarde, na hora do almoço. Ele ia pra casa da mãe dele, ou morava com a mãe dele, se eu não me engano. Morava com a mãe dele. Aí lá, né, ele dizia que tava almoçando, e mostrava a mãezinha dele, dizendo não era que era a mãe dele, né. Enfim. Aí mostrou foto da mãe dele, senhorinha, né? E aí tudo bem. Aí eu olhando nas redes sociais dele, encontrei ele no Facebook. E aí eu peguei e mandei mensagem pra ele, né? Eu mandei um oi, parece, foi um olá, ou foi tá se escondendo, uma coisa assim que eu mandei pra ele. Assim, só pra chamar a atenção que eu tava ali, pra ele me aceitar como amigo, né? Amizade no Facebook. Não. Ele fez, sabe o quê? Bloquear. Ele me bloqueou no Facebook. Aí passou, né? Aí eu fui tomar satisfação com ele lá no, no Zap, no WhatsApp. Aí eu perguntei ele por que ele fez aquilo, que ele me bloqueou, não sei o quê. Ele disse que não tinha me bloqueado. Eu disse que tinha bloqueado sim. E ele teimando, dizendo que não tinha. Sendo que ele tinha me bloqueado, e ele teimando. Aí, minha filha, tô ficando velha, né? Não é doida não, viu? Enfim, aí, conversa vai, dias se passando, tudo. Aí quando chegou no Dia das Mães, eu fui desejar um feliz Dia das Mães pra ele, em relação que ele tinha a mãe dele, né?
Aí desejei Feliz Dia das Mães pra mãe dele, falei com ele. E aí parece que ele não gostou, né? Aí ele foi e me bloqueou também no WhatsApp. Eu fiquei sem entender, né? Aí eu peguei, fiquei lá olhando. Aí fiquei aquilo na cabeça, ele não falou nada, não explicou nada. Só fez me bloquear. Eu fiquei assim, olha. Achei estranho, né? Aí passou o tempo, aí eu olhei lá, eu criei um fake, né? E olhei as coisas dele as coisas dele lá, né? No Facebook. Aí tinha umas mocinhas lá como se fosse filha dele. E tinha umas mulheres lá que não sei se já foi namorada dele na época que eu tava olhando, né? Se era namorada dele, se já foi casado com essa mulher. Mas ele não tinha. Não dava pra ver fotos deles juntos, assim, né? Que tem casal que tira foto junto, né? Às vezes mão dada, essas coisas assim, mas não vi não. Vi só algumas mulheres assim perto, normal. E tinha essa mocinha que tinha umas fotos lá que ela chamava ele de pai. Chamou ele de pai. E o cara disse que era só, né? Assim, sem problema nenhum, né? A pessoa, se um dia, né, encontrasse, assim, Então, não tenho nada contra, não. Pessoa que é pai ou que é mãe, entendeu? Que é mãe solteira, que é pai solteiro e encontrar uma pessoa assim, um ao outro, com que já tem filho, né? Não tem, tô criticando essa parte aí, não. Enfim, porque ele dizia que ele não tinha ninguém na vida dele, só a mãe dele e o cachorro dele. Aí lá eu vi essa menina, né? Ele mentiu pra mim, né? Ela mentiu pra mim. E aí eu olhei tudinho lá, a vida dele, passou, aí como ele já tinha me bloqueado, né? Deixei pra lá. Aí ele ficou conversando comigo no Instagram. Ele vivia conversando comigo no Instagram, né, às vezes. E aí ele não seguia muitas pessoas. Só me seguia uma dona ou era duas donas lá no Facebook, no Instagram. E tinha várias pessoas que seguiam ele. E aí eu cascaveava tudo, né? Deu um de FBI, fiquei lá cascaveando tudo. Não era de louca não, né? Que a gente tem que, né? Enfim, né? Aí fui lá, olhei, aí encontrei algumas famílias dele, familiares. E aí eu encontrei. Ele tinha seguido uma mulher lá, todo pro lado da mulher, né? Aí ele curtia as fotos dela, tudo. Eu não faço questão quem curte minhas fotos não, sabe? Se quiser, se gostar, quiser curtir, curta, nem problema não, mas ele curtia a foto dessa mulher lá, né? Não sei se era pra chamar a atenção dela, pra poder, né? Dar uns queixos nela, enfim. Me perdoe estar falando assim, né? Mas existe vários tipos de pessoas, de ser humano, né? A gente lidar com todo tipo de ser humano. Aí eu peguei, antes já ficava conversando, né? E aí depois que ele me bloqueou no WhatsApp, no Facebook, e que ele me bloqueou, não. Foi? Me bloqueou? Ele ficou sem falar comigo no Instagram. Aí passou, eu também não falei mais nada não, fiquei na minha. Aí ele passou mais de mês sem falar comigo. Aí veio dar um oi pra mim, falou umas coisas comigo lá no Instagram. Eu também dei nem moral pra ele, deixei ele no vácuo. Né? Que ele tava mentiu pra mim, me bloqueou. A questão tanto não foi nem porque mentiu. Eu sei que é chato isso. Foi porque ele me bloqueou, porque que ele me bloqueou, né? Era só ter falado. Se não tinha gostado do que eu falei, que eu desejei feliz Dia das Mães pra mãe dele, né? Enfim. E aí eu fiquei assim, deixei ele no vácuo lá até hoje, ele ainda tá lá no vácuo. Eu também não bloqueei ele. Deixei ele lá falando sozinho. Deixei pra lá, fui mais atrás não. E aí ele queria me ver, né, por videochamada, queria outras coisas, e eu não queria, eu acho que ele ficou chateado. Ele quis dar uma, né, de bichão, me bloqueando, pensando que eu fosse atrás, chorar, né, atrás, se humilhar.
né, para alimentar o ego dele, né, alimentar o ego dele, para poder eu, tipo, aceitar o que ele queria, tá entendendo? Vocês entendem o que eu tô falando, né? Pois é. Só que ele ficou de cara no chão, porque eu não caí na dele, né? Deixei ele lá sozinho no vácuo, não fui atrás, nem falei mais nada, nem abri a mensagem, só olhei assim por cima, pronto. Nem... E aí ficou por isso, né? Mentiu pra mim, me bloqueou e queria umas coisas que eu não queria, dizendo que eu não gostava dele, mentiu que ia vir, não veio, né? E é isso, eu deixo aqui pra vocês experiências que eu já tive, né? Pra quem não sabe, eu já fui casada há quase 15 anos, tenho 2 filhas, uma de 25 e a outra de 21, e tenho um netinho de 1 ano e 11 meses. Vai fazer 1 ano e 11 meses, vai fazer 2 anos agora. Enfim, é isso. Eu quero deixar pra vocês essa minha experiência, o que eu vivi, o que eu já passei, né? Alguns testemunhos, quero deixar aqui, na verdade que já é um testemunho, né? E aí eu quero pedir muito obrigado a vocês, que vocês curtiram, comentaram, e se vocês, peço a vocês que vocês curtam, compartilhem, compartilhem e comentem, por favor. Porque gostaria muito que o YouTube reconhecesse, né, essa plataforma reconhecesse, para que mandasse para outras mulheres, que tem muito, eu acredito que tem muitas mulheres assim como eu, né, que já passei por isso, não deixa de ser relacionamento abusivo, né? É isso, eu quero que vocês façam esse favor, agradeço de todo o coração, vocês compartilhar para a amiga de vocês, a amiga da amiga, para elas, né? Eu sei que tem muitas delas que sabem, mas não entra, né, na cabeça. Eu passei muito tempo para poder, sabe? Eu era assim, tipo, teimosa. Eu conhecia a pessoa e eu continuava, tipo, insistindo. E ali era o quê? Deus. Deus não queria. Sempre Deus tirava. Por que que não dava certo? Porque Deus tirava. Eu acredito que era Deus. Deus tirava eles de mim, né? Parecia ser uma pessoa, mas não. Eles eram mau caráter, né? É assim que se fala, me desculpe aí a palavra, mas é isso. E que quero que vocês passem isso para as amigas de vocês, para a amiga das amigas, se vocês puderem passar para elas compartilhar também, eu agradeço de todo o coração, porque isso é um assunto sério ainda, muito sério, que as mulheres vivem, né, assim, né, tem homem também que vive, assim, relacionamento abusivo, né, tem muitas mulheres que maltratam homem, né? Assim como tem homem que maltrata mulher, tem mulher também que maltrata homem, né? Pois é, serve para homem também. Sei que tem muitas delas que sabem dessas coisas, mas eu deixo aqui a minha experiência, porque eu já vi, né, prova viva disso, sou a prova viva disso. E eu tenho a agradecer muito a Deus, que Deus tirou eles de mim, que não deram certo. Por quê? Porque Deus não quis, né? E é isso. Deus não quis, tirou. E eu acredito que Ele tem coisas melhores na minha vida, né? Aí eu aceitei Jesus Cristo. E hoje em dia agora eu sou evangélica. Na época eu não era evangélica. Eu só era crente, né? Quem crê, né? Quem crê, quem é crente. Quem é crente, crê, né? Crê em algo, crê em Jesus, né? Crê em Deus. A maioria das pessoas tem crente que crê que é porque acredita, enfim. E aí na época eu não era evangélica, agora eu aceitei Jesus, já sou batizada, graças a Deus, para quem não sabe. E agora, né, tô aí fazendo as obras que Deus permitir aí na minha vida. E aí eu tô trazendo isso para vocês, não deixe de ser um testemunho. E
Deus quer que eu conte aqui um lindo testemunho que eu tenho aqui guardado. E que se vocês compartilhar bem muito, comentar bem muito e dizer que quer mais vídeo. E aí eu vou ficar trazendo mais vídeo, né? E aí eu peço desculpa porque eu demorei a colocar outros vídeos, né? Porque eu passo a semana toda cuidando do meu netinho, aí eu só tenho tempo esse horário à noite, né? Eu cuido dele a semana todinha. E aí, final de semana a mãe dele passeia com ele, né? E aí eu só tenho final de semana pra fazer o vídeo. E às vezes nem dá certo, mas eu peço a Deus força, coragem e vou. E eu não tenho meus equipamentos, eu monto aqui uma gambiarra aqui e vou indo, né? Eu não queria fazer, né, vídeo por conta disso, né? Que não tem uns equipamentos, né? Iluminação, câmera boa, aquelas coisas todas. Não tenho, mas um dia é de ter, né? Deus vai providenciar tudo, né? Enfim, é isso. Eu faço minhas gambiarras aqui. O que eu puder editar, se der certo editar, eu edito. E aí, eu quero deixar isso pra vocês, né? Pra vocês terem cuidado, vocês mulheres, vocês homens, tenham cuidado nesse tipo de relacionamento. Fujam disso. Coloque Deus em primeiro lugar. Se vocês tiverem algum relacionamento abusivo, fujam. Isso não é bom, né? Tem gente pior do que eu, né? Piores do que eu. E é isso. Deus quer que eu conte um testemunho aqui que vai ser daqueles aquele testemunho forte, lindo e forte. Perdão. Lindo e forte. Vai ser um testemunho daqueles que vocês... Acho que vai ter gente que vai até chorar. Eu acho que até eu vou chorar, né? Quando eu for ver contar esse testemunho. Pois é, aí, enfim, Deus pediu para eu fazer esse canal para poder mostrar o assunto que eu já vivi, as coisas que eu já vivi, minhas experiências, e contar meus testemunhos. E vai ter dias aqui também que eu posso deixar uma oração para vocês, alguma palavra de fé, né? E quem quiser comentar uma coisa, assim, tirar dúvida, pode deixar aí nos comentários, que eu vou estar olhando direitinho, respondendo, certo? E eu agradeço de todo o coração que vocês ficam na paz de Cristo. Deus abençoe a vida de cada um de vocês, viu? Coloque seus planos na mão de Deus, que tudo dará certo. E é isso. Não desista. E que você espere no Senhor. Esperar foi nesse caso que eu fiz, né? Eu esperei, nenhum relacionamento não deu certo, né? E aí eu esperei no Senhor e estou esperando no Senhor, né? E é isso, todo mundo tem dias ruins, né? Dias bons, mas é isso. Se o mundo fosse bom, o dono não moraria nele, né? Então é isso que eu passo para vocês, que eu agradeço de todo o coração e que Deus abençoe a vida de cada um. E muito, muito obrigada, tá, gente? Beijo.